Olá pessoal, voltei aqui para gravar esse videozinho para vocês para explicar como será esse concurso da Magistratura do Trabalho, esse concurso nacional unificado. Teremos então uma primeira prova objetiva, teremos uma prova discursiva, teremos uma prova oral e teremos uma prova de título, como já é nos concursos da magistratura, sempre foi assim. Manteremos então o mesmo padrão, mas com algumas alterações. Na primeira prova, que é a prova objetiva, essa prova já vai ser realizada agora dia 8 de outubro. Todas as três provas, objetiva, discursiva e sentença, terão duração de 5 horas. Todas as três vão começar às 13 horas, 1 hora da tarde, horário de Brasília. Então, pessoal aí que mora em outros estados, que tem a questão do fuso horário, observem o horário de Brasília. Na prova objetiva, serão 100 questões de múltipla escolha, alternativas A até a alternativa E, ou seja, 5 alternativas, marcando-se naturalmente somente uma, duração de 5 horas e teremos 3 blocos de questões assim divididas. Teremos um bloco 1, bloco 2 e bloco 3. E aí teremos que acertar 30% no mínimo em cada bloco, e total de 60%, ou seja, nota 6 no mínimo no total e nota 3 no mínimo em cada bloco. E aí tem também a questão da nota de corte. Não vale, não adianta só acertar, infelizmente, 60% da prova e 30% em cada bloco. Teremos aí, se houver até 2.500 candidatos inscritos, teremos 300 candidatos, 300 primeiros vão para a prova discursiva. Se houver 2.501 candidatos inscritos até 5.000, passarão para a segunda fase os 600 primeiros aprovados. Se forem 5.001 a 7.000 inscritos, serão 900 candidatos para a segunda fase e de 7.501 para cima, teremos aí 1.000 candidatos na prova discursiva, ou seja, teremos que fazer os 60% no total, 30% em cada bloco e ainda estar dentro da nota de corte, para aí sim poder fazer esta segunda fase. Segunda fase já tem data marcada, 2 de dezembro. Segunda fase vai ser realizada diferentemente da primeira fase, que vai ocorrer em cada cidade sede de TRT. A segunda fase, que é a prova discursiva, assim como a sentença e a prova oral, ocorrerão em Brasília, em local ainda a ser divulgado. Em Brasília, pessoal, prova discursiva, teremos 10 questões. Então, isso agora já ficou mais tranquilo, digamos, mais bem explicado, porque cada tribunal acabava fazendo da sua forma. 5 questões, alguns botavam 4, outros 10, outros 8. Agora serão 10 questões. Dessas 10 questões, cada uma valendo 1 ponto e uma observação muito importante. Mínimo de 10 linhas e no máximo 30 linhas para cada questão. Então não adianta aí dar aquela viajada, ficar falando qualquer coisa. Tem que ser realmente um pouco mais objetivo e demonstrar todo o seu conhecimento de 10 a 30 linhas em cada questão. Até porque, pessoal, 10 questões em 5 horas não dá para viajar muito não. Tem que ser o máximo de objetivo, assim, o máximo de objetividade, mas com maior profundidade possível. É difícil, mas requer muito estudo e muito treino. Então, essa prova discursiva também 5 horas, começando 1 hora no horário de Brasília, 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. E nessa prova discursiva, ela tem um peso 3, esqueci de falar para vocês. Na prova objetiva tem peso 1, prova discursiva peso 3, assim como a prova de sentença que tem peso 3. Prova de sentença, também com data marcada, dia 3 de dezembro. Serão, então, 2 provas no mesmo final de semana. Dia 2 do 12, prova discursiva, 3 do 12, prova de sentença. Então, mais uma novidade, o candidato tem que estar preparado para fazer prova discursiva e prova de sentença. Mas e aí, como é que vai corrigir a prova de sentença? Somente aqueles candidatos que obtiverem a nota mínima na discursiva de 60%, ou seja, 60 pontos, ou nota 6. Independentemente do número de candidatos, diferentemente da primeira fase. Então, passou da primeira fase, fez a nota de corte, fez a prova discursiva, passou na prova discursiva, fez 60%, a sua prova de sentença vai ser corrigida.
você vai fazer as duas, prova discursiva e de sentença no mesmo final de semana, dia 2/12 e 3/12. Mas a prova de sentença só vai ser corrigida se você for aprovado na prova discursiva, tá? Observação importante, também peso 3. Prova discursiva, peso 3, prova de sentença, peso 3, prova objetiva, peso 1. E na prova de sentença vai ser cobrado o quê? Uma elaboração de uma sentença. O candidato já tem que ter um mínimo preparo para ser um juiz. Então, ali é a hora de mostrar prática. Tem que mostrar que ele tem a teoria toda e sabe aplicar a um caso concreto que a banca vai colocar. Então, a prova de sentença requer esse primeiro contato com uma prática, um mínimo de noção de prática para ser juiz, tá? E o interessante também é que nesse concurso, especialmente na prova objetiva, a banca exige que o candidato conheça a doutrina e jurisprudência majoritárias, ou seja, vamos estudar firme súmula, jurisprudência, lei seca, mas também informativos do STF e do TST especialmente. Alguns do STJ também são bem importantes, especialmente em processo civil, mas atentem para isso, é doutrina e jurisprudência majoritárias. Passou isso tudo, pessoal? Prova objetiva, prova discursiva, prova de sentença, aí temos uma prova de títulos que é meramente classificatório, diferentemente das provas anteriores, que são eliminatórias, prova de título classificatório, peso 1, apresentação de títulos, e aí depois é só correr para o abraço. Gente, continuem estudando firme aqui no Que Concursos, muitas questões interessantes para vocês, muitas delas, a maioria, comentadas por mim. Então, observem essas provas objetivas, porque, inclusive, nas questões estão comentadas letra de lei, jurisprudência. Então, assim que vocês vão estudando na prova objetiva, também conseguem avançar na prova discursiva. Vamos lá, firme e forte, pessoal. Esse ano é de vocês. Um grande abraço.